Olá, galera, tudo bem? Então, olha só, como eu não vou conseguir estar entrando ao vivo com vocês essa semana, né, no período da manhã, a mesma revisão que eu ia fazer com vocês ao vivo, tá? Eu tô gravando aqui para a gente poder revisar a matéria da prova. Então, não tem muito o que fugir, tá? Então, é só assistir a revisão, prestar atenção nas questões, ficou com dúvida, volta o vídeo, para o vídeo, lê a questão antes de eu começar a fazer, ou depois para você entender melhor o que a gente está falando, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma questão da UERJ, tá? Vai falar sobre a questão do meio ambiente. Então, olha só. Cientistas produzem o primeiro hambúrguer em laboratório. A primeira parte dessa questão, da pergunta da questão, não tem muito a ver com a nossa matéria agora, mas como é uma questão que vai pegar a parte ambiental, achei legal colocar, tá? Então, olha, o primeiro hambúrguer totalmente cultivado em laboratório foi preparado e degustado durante uma entrevista coletiva em Londres. Cientistas transformaram células-tronco de uma vaca em fibras musculares esqueléticas, em quantidade suficiente para preparar um hambúrguer de 140 gramas. Os pesquisadores disseram que a tecnologia poderia ser uma forma ecologicamente sustentável de atender a demanda crescente por carne no planeta, pois sua produção gasta 45% menos de energia, emite 96% menos gás metano e gasta 99% menos hectares de terra para a mesma quantidade de carne convencional. Então, nomeie duas proteínas mais abundantes das fibras musculares responsáveis pela contração. Aqui não faz parte da nossa matéria, mas o gabarito é a quitina e miosina. São duas proteínas que nós temos nas células que fazem a contração muscular. Elas interagem e fazem a contração muscular, tá? Explique ainda a relação entre a expansão mundial dos rebanhos bovinos e o aumento do efeito estufa. Então, olha só, galera, eu vou explicar a questão, tá? Não vou escrever aqui, depois a gente vai ver o gabarito como é que tá, porque se escrever muito a letra fica feia, fica ruim, né? Com essa caneta aqui. Então, olha só, qual é a relação entre a expansão mundial dos rebanhos de bovinos e o aumento do efeito estufa? A gente sabe o que é o efeito estufa. A gente tem aqui o planeta Terra, tá? Aqui é o planeta Terra aqui embaixo. E os gases do efeito estufa formam aqui na atmosfera, né? Quanto mais gases a gente tem, mais grossa é essa camada aqui de gases traços que a gente fala. E aí, quando a gente tem o Sol, a radiação ultravioleta passa, tá? Vai ser produzido um calor. Quanto mais grossa for essa camada aqui, essa radiação infravermelha, ela vai bater e vai voltar. Então, ela bate e volta. Isso forma uma estufa, um calor aqui, porque é radiação infravermelha, tá? E aí, quanto mais gases estufa a gente mandar para essa camada, mais grossa ela vai ficar e menos radiação infravermelha vai sair do planeta. Então, vai ficar mais quente, tá? E qual a relação disso? Os principais gases do efeito estufa são o CO2, o CH4, que é o metano. A gente vai ver depois, tem um com nitrogênio também, mas agora o que importa são esses dois, tá? Então, CO2, que é o gás carbônico, e o metano. O CO2, ele é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O CH4, ele vem principalmente da digestão, tá? De ruminantes. O que acontece? Esses ruminantes, eles têm no aparelho intestinal, no estômago deles, bactérias que vão degradar a celulose. Nenhum animal degrada a celulose, mas esses ruminantes possuem essas bactérias, que são chamadas bactérias metanogênicas. Como eu já falei para vocês, essas bactérias realizam a
fermentação da celulose, tá? Logo, como um gás produzido na fermentação, elas vão emitir o metano. Só para ter ideia, por dia, cada vaca libera mais ou menos aí de 300 a 400 litros de metano por dia. É muito metano. Isso soltam no pum. Elas soltam isso no pum, tá? E aí, esse metano é um dos gases que compõe a camada estufa que a gente tem no planeta, tá? A camada dos gases traços. Então, galera, essa é a relação dessa expansão dos rebanhos bovinos com o aumento do efeito estufa, tá? E quando você produz uma carne em laboratório, você está ali diminuindo a produção desse rebanho e, consequentemente, a emissão de efeito estufa, tá bom? Então, é isso. Aqui a gente tem um gabarito, ó. As duas principais proteínas são a quitina e miosina, ok. Aí vem, ó, a digestão da celulose no aparelho digestório dos ruminantes, realizado por diversos micro-organismos, dentre os quais destacam-se as bactérias metanogênicas. O gás metano, eliminado pelos rebanhos bovinos, contribui para o agravamento do efeito estufa, tá? Que a gente acabou de discutir. Tranquilo? Questão 2. Ó, o metano, o gás carbônico, os clorofluorcarbonetos, que são os CF6, estão relacionados direta ou indiretamente à intensificação do efeito estufa e à destruição da camada de ozônio. Então, aqui a gente está falando de dois aspectos de poluição atmosférica, tá? Intensificação de efeito estufa, que é o que a gente chama de aquecimento global, e destruição da camada de ozônio. Então, letra A. Quais destes gases podem resultar em processos biológicos? Ou seja, quais desses gases aqui, o metano, o gás carbônico ou o CF6, são resultados de processos biológicos, tá? No caso aqui, é o metano, que ele vem, como nós vimos, da digestão de ruminantes, tá? Digestão de ruminantes ou fermentação de bactérias metanogênicas, ou fermentação de bactérias metanogênicas, e o CO2, que vem ali da respiração celular. São todos processos biológicos. Tranquilo? Letra B. Agora vai falar da camada de ozônio. A camada de ozônio filtra os raios ultravioletas que atingem a atmosfera terrestre. A diminuição dessa camada aumenta a exposição dos seres vivos a esses raios, que podem induzir mutações no DNA. Considere que os raios ultravioletas não penetram o nosso corpo além da pele, ou seja, eles chegam só até a pele, tá? Então, ó, número 1. Como a exposição dos raios ultravioletas pode, a longo prazo, afetar nossa saúde? Então, galera, é o seguinte, a longo prazo, eles vão provocar mutações nas nossas células da pele, podendo gerar câncer de pele. Essas mutações podem gerar câncer de pele. Então, esse é o número 1. 2. Qual a consequência dessa exposição, da nossa exposição aos raios UV para a geração seguinte? O fato de eu me expor à radiação UV não está ligado ao desenvolvimento de câncer na geração seguinte. Por quê? As mutações que vão ocorrer na nossa célula, da nossa pele, elas são células, a gente tem que lembrar, somáticas, não são células reprodutivas. Então, essas mutações não serão passadas para a próxima geração, pois não ocorrem em células reprodutivas, nos gametas, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui o que o gabarito traz, ó. Metano e gás carbônico podem resultar de processos biológicos. Ele nem falou quais, mas é legal se você sabe colocar. Tá na dúvida, não bota, tá? Aí, ó, número 1. A exposição dos raios ultravioletas pode levar ao desenvolvimento de câncer de pele, sendo os raios UV pouco penetrantes, eles induziriam a ocorrência de mutações apenas nas células de revestimento corporal. 2. A exposição dos raios UV não traz consequências para a geração seguinte, como eu falei, já que as células afetadas são as somáticas, não participando da reprodução, que são as células germinativas, os gametas. Tá bom, gente? Então, questão 3 agora. Questão ali que fala
da parte da anatomia das plantas. Então, ó, as angiospermas representam a maior parte das plantas atuais no mundo visível. Árvores, arbustos, cactos, gramados, jardins, plantações de trigo, de milho, flores do campo, frutas e verduras na mercearia. As cores na vitrine de uma floricultura e as plantas aquáticas como as lentilhas d'água. Em praticamente qualquer lugar que você esteja, as angiospermas também estarão. Letra A. Nesse texto, cite 2 características exclusivas desse grupo que mostram essa grande diversidade. Então, 2 características exclusivas, flor e fruto, tá? A flor, ela vai garantir uma maior taxa de reprodução, devido à polinização. O fato da polinização conseguir ser cruzada, você tem um agente polinizador que pega o pólen de uma flor aqui, leva para outra, tá? E o fruto, ele vai garantir a proteção da semente e, consequentemente, por atrair também agentes que vão disseminar esse fruto e pode ser levado para outro lugar, ele vai germinar longe da planta-mãe. Não vai competir com a planta-mãe por espaço, por água, por sol. E quando esse fruto originar uma planta e essa planta tiver flores, tá? Ela vai estar longe da planta que a deu origem. Então, ela vai reproduzir com outras da mesma espécie. Mas são indivíduos não aparentados e isso aumenta a variabilidade genética. Então, a ideia é aumento de variabilidade genética. Isso para o fruto é a característica dele. Isso gera uma diversidade de espécies, diversidade genética muito grande, tá? Olha a questão, a letra B agora. A figura acima mostra um pêssego cortado ao meio, o qual representa o fruto das angiospermas. O que são as estruturas marcadas por 1 e 2? E que elementos florais, respectivamente, lhe dão origem? Então, 1 é o fruto, tá? Que ele é formado pelo epicarpo, que é a casca. Aqui, ó. 1 é o fruto, que é formado pelo epicarpo, ó, que é a casca. Deixa eu ligar minha caneta aqui. Tá? Aqui 1 é o fruto, epicarpo, a casca. E o mesocarpo, que é essa parte carnosa aqui comestível. Então, epicarpo e mesocarpo, que é essa parte comestível. Então, epicarpo, mesocarpo, que é a parte comestível. O 2 é o caroço, que a gente chama de endocarpo, que contém a semente. Endocarpo contém semente, tá? E que elementos florais, respectivamente, lhes dão origem, tá? Então, galera, no caso aqui, seria o ovário para o fruto, tá? Com os elementos florais. No caso aqui, o ovário vai dar origem ao fruto, tá? Então, olha só. A letra A, como eu falei, a grande diversidade dos espermas decorrente do fato de que essas plantas formam flores, as quais atraem polinizadores que garantem fecundação cruzada. A variabilidade genética das espécies e a formação de frutos que protegem e dispersam as sementes, contribuindo para a conquista do espaço. A letra B, 1 corresponde ao fruto, que é o epicarpo, a casca, e o mesocarpo, que é a parte comestível. O 2 é o caroço, que contém a semente do pessegueiro, tá? Aqui tá faltando a gente falar que o que vai dar origem ali, a peça floral, é o ovário, ok? Que a questão pergunta, eu falei no gabarito tá faltando, tá? 4, questão 4. Uma questão da UFJF. Ó, da manga rosa quero o gosto sumo, melão maduro, saputi, juá, jabuticaba teu olhar noturno, beiju travoso de umbu cajá. Isso aqui é uma música do Alceu Valença que passa por várias frutas, tá? Que chama, a música chama Morena Tropicana. A música de Alceu Valença, na música de Alceu Valença, alguns frutos são comentados devido ao seu sabor agradável ao paladar humano.
Os frutos são órgãos vegetais exclusivos de que tipo de plantas? Tá? Angiosperma, a gente já sabe disso. Letra B. A fecundação dupla exclusiva dessas espécies vegetais que possuem flores e frutos, ou seja, angiospermas. Quais são as estruturas que se formam após a fecundação dupla? Primeiro, o zigoto, que vai formar um zigoto 2N, que a gente chama de zigoto diploide, e a outro vai dar origem ao endosperma 3N, que a gente chama de triploide, ok? E o papel evolutivo dos frutos na história dos vegetais é a disseminação da semente, fazendo com que essa semente germine longe da planta mãe, tudo que a gente já conversou na outra questão, tá? Então, ó, os frutos são exclusivos de angiosperma, letra A. Letra B, as estruturas que formam logo após a fecundação o zigoto diploide, que dá origem ao embrião, e o endosperma, que vai nutrir esse embrião, tá? O endosperma é triploide. E os frutos foram uma importante novidade evolutiva para os vegetais, né, as angiospermas. Os protegem as sementes, são disseminadores de sementes e diminuem a competição por recursos da planta genitora e suas irmãs, além de permitirem que se espalhem e colonizem novos ambientes com maior chance de sobrevivência da espécie. Tranquilo? Vamos lá, questão 5. O surgimento do fruto e o surgimento do endosperma, tecido de reserva que nutre o embrião, são consideradas importantes novidades evolutivas nas angiospermas, contribuindo para que esse grupo de plantas domine grande parte dos ambientes terrestres do planeta. Letra A. Cite duas vantagens que, em termos evolutivos, os frutos representam na conquista do ambiente terrestre. Galera, a mesma coisa, tá? O fruto ajuda na disseminação da semente. Essa semente vai germinar longe da planta que deu origem para ele. Então, quando der origem a uma planta madura, ela não vai se reproduzir com a planta de origem, o que vai ter um aumento na variabilidade genética e assim por diante, tá? E, né, além da proteção da semente, como eu falei. A ocorrência, letra B, a ocorrência de um tecido que armazena nutrientes para o embrião não é exclusivo das angiospermas. Tem um outro grupo também tem, tá? Cite o grupo de plantas no qual esse ambiente também ocorre. Galera, outro grupo de plantas aqui são as gimnospermas, tá? Explique por que a realização de suas funções, explique por que na realização de suas funções o endosperma nas angiospermas é mais eficaz. Então, olha só, na gimnosperma, esse endosperma, ele é diploide, 2N, tem, os cromossomos são duplicados. Nas angiosperma, esse endosperma, ele é 3N triploide. Cada cromossomo é multiplicado por 3. Isso faz com que ele produza mais nutrientes para a germinação da planta. Então, esse cara aqui, ele produz mais nutrientes para a germinação da planta. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá ver o que a questão coloca de gabarito pra gente. Então, 5. A letra A, mesma coisa. Os frutos das angiospermas contribuem na conquista do ambiente terrestre por essas plantas, porque protegem as sementes e permitem sua dispersão para novos ambientes. A letra B. As sementes das angiospermas também apresentam o endosperma denominado primário. A reserva das angiospermas é triploide, enquanto das angiospermas é haploide. É diploide, tá? Sendo triploide o tecido que nutre o embrião durante a germinação. Tá bom? Vamos lá. O número 6 é legal, ó. Fruta ou fruta? Qual a diferença, se é que existe, entre fruto e fruta? A questão tem uma resposta simples.
fruta é o fruto comestível. Mas nem todo fruto é comestível, né? Então, nem todo fruto é uma fruta. É estranho, né? O que equivale a dizer que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoeira. Não é uma fruta porque não é comestível. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é obviamente uma fruta, tá? O texto faz referência ao contraponto entre o termo popular fruta e a definição botânica de fruto. Contudo, comete um equívoco ao afirmar que toda fruta é um fruto. Na verdade, frutas como a maçã e o caju não são frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e por que nem toda fruta é um fruto. Explique também a importância dos frutos no contexto da diversificação das angiospermas. Galera, essa parte aí já está cansado de saber, a segunda parte. A primeira é o seguinte: a gente tem fruto verdadeiro e pseudofruto. O fruto verdadeiro, eles provêm do ovário da flor, tá? Que se desenvolve após a fecundação. O pseudofruto, eles são porções da flor, tá? De outros lugares, outros anexos florais que foram se desenvolvendo. Né? Pode ser o receptáculo floral, que é onde o pólen entra, o pedúnculo da flor. Por exemplo, o caju, o fruto vem de um pedúnculo, tanto que a semente do caju é para fora, né? Que é a castanha de caju que a gente conhece. A maçã, a mesma coisa. A maçã é um receptáculo da flor da macieira que vira o fruto. Por isso, pseudofrutos. Agora, a pera é a mesma coisa que a maçã. Quando eu tenho, por exemplo, como um pêssego, que é o ovário da planta que se transforma, ou uma mamão, que se transforma em fruto, aí eu tenho um fruto verdadeiro, tá bom? Por exemplo, temos também as inflorescências, né? Que não são frutos verdadeiros, tá? Então, ó, os frutos verdadeiros correspondem ao ovário da flor das angiospermas fecundados e desenvolvidos, como eu falei. Os pseudofrutos são porções comestíveis da flor desenvolvidas a partir do receptáculo floral, maçã, pera ou pedúnculo floral, como o caju. Ou inflorescências, como a mora, a framboesa, tá? Os frutos são texturas fundamentais na diversificação das angiospermas, porque contribuem para a dispersão das sementes, promovendo isolamento geográfico de populações e produção, etc, etc, etc. Galera, só uma dica, vocês viram que quase toda questão que fala de fruto fala da importância evolutiva dele. Então, preste atenção, em toda questão que a gente fala de fruto, ela te pergunta a importância evolutiva para as angiospermas, tá bom? E por que essas plantas têm esse sucesso. Então, fica de olho, tá? A gente vai ficar por aqui com a nossa revisão. Espero que, sim, a prova tá bem baseada nisso, tá? E é isso, galera. Boa prova para vocês, tá bom?